O oxigênio é essencial para a vida, pois alimenta todas as células do corpo. Quando há uma deficiência desse elemento vital, os efeitos podem ser amplos e prejudiciais. Muitas vezes, os sinais são sutis e fáceis de ignorar, mas detectá-los cedo pode fazer toda a diferença na prevenção de complicações graves. Nesse vídeo do Dose de Saúde, exploraremos os 12 sinais mais importantes de baixos níveis de oxigênio no sangue. Iremos além do básico, explicando detalhadamente como esses sintomas se manifestam, suas causas e como agir diante deles. Ao final, você estará mais preparado para identificar os sinais de alerta e tomar medidas para proteger sua saúde. O que são baixos níveis de oxigênio no sangue? Antes de mergulharmos nos sinais, é importante entender o que significa ter baixos níveis de oxigênio no sangue, condição conhecida como hipoxemia. Quando respiramos, os pulmões captam oxigênio do ar e o transferem para o sangue, onde ele é transportado para os tecidos do corpo. Se essa transferência for interrompida por qualquer motivo, como problemas respiratórios, cardíacos ou exposição a substâncias tóxicas, o corpo começa a sofrer. A hipoxemia pode ser aguda, surgindo de forma repentina ou crônica, desenvolvendo-se ao longo do tempo. Em ambos os casos, identificar os sinais cedo é fundamental para evitar danos graves aos órgãos. Sinal de baixos níveis de oxigênio no sangue, número 1. Batimentos cardíacos acelerados. Um dos primeiros sinais de baixos níveis de oxigênio no sangue é o batimento cardíaco acelerado, ou taquicardia. Esse fenômeno ocorre porque, diante da insuficiência de oxigênio disponível, o coração intensifica seu ritmo para garantir que o sangue rico em oxigênio alcance os órgãos vitais. Essa é uma resposta natural do corpo a curto prazo, mas pode causar uma sobrecarga significativa no sistema cardiovascular se persistir. Muitas pessoas relatam a sensação de palpitações ou de uma pulsação intensa no peito, mesmo durante o repouso. Em casos mais graves, esse sintoma pode vir acompanhado de dores no peito, cansaço extremo e dificuldade para respirar, indicando uma condição que necessita de atenção médica imediata. As causas mais comuns desse quadro incluem doenças respiratórias como a DPOC e a asma, insuficiência cardíaca e problemas agudos, como embolia pulmonar ou infecções graves. Diante desses sintomas, é crucial buscar orientação médica. O tratamento pode envolver suplementação de oxigênio, manejo das condições subjacentes ou até mudanças no estilo de vida, como parar de fumar ou adotar uma rotina mais saudável. Identificar e tratar esse sinal precocemente é fundamental para evitar complicações maiores no sistema cardiovascular. Sinais de baixos níveis de oxigênio no sangue, número 2. Problemas de visão. A deficiência de oxigênio no sangue pode impactar diretamente os olhos, afetando principalmente a retina e o nervo óptico. Esses tecidos são altamente dependentes de um suprimento constante de oxigênio para funcionar corretamente. Quando os níveis de oxigênio caem, a retina pode ter dificuldades em processar as imagens, resultando em visão embaçada, aparecimento de pontos luminosos ou até perda temporária da visão. Em casos mais graves, esses problemas visuais podem se tornar permanentes, caso a hipoxemia persista sem tratamento. Esse efeito ocorre porque o oxigênio é fundamental para o metabolismo celular da retina, responsável por transformar a luz captada pelos olhos em sinais que o cérebro interpreta como imagens. Com a redução no fluxo de oxigênio, esses sinais são prejudicados, afetando diretamente a visão. Se você notar alterações visuais como essas, especialmente quando acompanhadas de outros sintomas como tontura ou confusão, é essencial procurar atendimento médico imediatamente. Um diagnóstico precoce pode ajudar a identificar a causa da hipoxemia e evitar complicações mais graves, preservando não apenas a visão, mas também a saúde geral do organismo. Sinal número 3.
Suor excessivo. O suor, uma reação natural do corpo ao calor ou ao esforço físico, pode se tornar um alerta quando ocorre em excesso e sem motivo aparente. Esse fenômeno pode ser um sinal de que o organismo está enfrentando baixos níveis de oxigênio no sangue. Em situações de hipoxemia, o corpo entra em estado de alerta, liberando adrenalina para tentar compensar a falta de oxigênio. Como resultado, pode ocorrer sudorese excessiva, geralmente acompanhada de pele fria e úmida, o que reflete o esforço do organismo para lidar com o desequilíbrio. Esse tipo de sudorese geralmente surge em repouso e é acompanhado de outros sintomas, como respiração acelerada, sensação de ansiedade ou desconforto. Entre as causas mais comuns estão crises asmáticas, exposição ao monóxido de carbono e problemas cardíacos ou pulmonares, todos capazes de reduzir a oxigenação do corpo. A sudorese excessiva pode ser um dos primeiros sinais de condições graves, como o choque hipóxico, em que a falta de oxigênio começa a comprometer o funcionamento dos órgãos. Caso o suor esteja associado a outros sinais, como pele pálida ou azulada, é essencial procurar ajuda médica imediatamente. O tratamento adequado pode restaurar os níveis de oxigênio e prevenir complicações graves. Sinal número 4. Tontura. A tontura, ou sensação de vertigem, pode ser um dos primeiros sinais de hipoxemia, a redução dos níveis de oxigênio no sangue. Isso ocorre porque o cérebro, altamente dependente de oxigênio para manter suas funções, e o ouvido interno, responsável pelo equilíbrio, são particularmente sensíveis à sua falta. Quando o oxigênio disponível é insuficiente, o cérebro direciona o fluxo sanguíneo para órgãos vitais, como o coração e os pulmões, reduzindo o fornecimento para áreas como o ouvido interno. Essa redistribuição pode causar desequilíbrios e a sensação de tontura ou vertigem. Pessoas com condições como anemia, doenças cardíacas ou pulmonares crônicas estão entre as mais vulneráveis a esse sintoma, já que seus corpos já enfrentam dificuldades para transportar ou utilizar o oxigênio de forma eficiente. Além disso, quem sofre de doenças respiratórias agudas ou vive em altitudes elevadas também pode experimentar episódios de tontura relacionados à hipoxemia. Para lidar com a tontura, é recomendável levantar-se lentamente após períodos de repouso e evitar movimentos bruscos que possam aumentar o risco de quedas. No entanto, é fundamental identificar e tratar a causa subjacente desse sintoma. Buscar orientação médica é crucial para evitar complicações e garantir a restauração adequada dos níveis de oxigênio no organismo. Sinal de baixos níveis de oxigênio no sangue, número 5, fadiga excessiva. A deficiência de oxigênio no sangue impacta diretamente a capacidade do corpo de gerar energia, levando a uma sensação de cansaço extremo que vai muito além da fadiga comum. Quando as células não recebem oxigênio suficiente, seu metabolismo é comprometido, reduzindo a produção de energia necessária para as funções básicas do organismo. Essa falta de energia pode transformar até as tarefas mais simples, como caminhar curtas distâncias ou levantar objetos leves, em grandes desafios. Esse tipo de cansaço é caracterizado por uma exaustão persistente que não melhora, mesmo após uma boa noite de sono ou períodos de descanso. Pode ser acompanhado de fraqueza muscular, dificuldade de concentração e lentidão nos movimentos, afetando significativamente a qualidade de vida e o desempenho nas atividades diárias. Entre as condições de saúde frequentemente associadas a esse sintoma estão a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, a apneia do sono e a insuficiência cardíaca. Todas essas doenças comprometem a capacidade do corpo de transportar ou utilizar oxigênio de maneira eficiente, resultando em fadiga contínua.
Se você perceber que o cansaço extremo persiste e dificulta suas atividades, é essencial procurar orientação médica. O diagnóstico e o tratamento adequados podem ajudar a restaurar os níveis de oxigênio e melhorar significativamente sua qualidade de vida. Sinais de baixos níveis de oxigênio no sangue. Número 6. Confusão mental. O cérebro, sendo um dos órgãos mais dependentes de oxigênio, é rapidamente afetado quando ocorre uma deficiência nos níveis desse gás essencial. A falta de oxigênio, ou hipoxemia, compromete a função cerebral, resultando em sinais claros de mau funcionamento. Entre os sintomas mais comuns estão confusão mental, dificuldade para tomar decisões e, em casos mais severos, desorientação completa. Isso ocorre porque, sem oxigênio suficiente, o cérebro não consegue realizar suas funções normais, como processar informações, armazenar memórias ou manter a clareza de raciocínio. Os primeiros indícios podem ser sutis, como lapsos de memória, dificuldade em se concentrar ou encontrar palavras certas durante uma conversa. À medida que a deficiência de oxigênio se agrava, o quadro pode evoluir para episódios mais preocupantes, como não reconhecer ambientes familiares ou esquecer informações importantes. Essa condição não apenas interfere na vida cotidiana, mas também pode indicar problemas graves de saúde. Sinal de baixos níveis de oxigênio no sangue. Número 7. Pele azulada, cianose. A cianose é um dos sinais mais visíveis de hipoxemia, caracterizada pela coloração azulada ou acinzentada da pele e das mucosas. Essa condição ocorre quando o sangue contém altos níveis de hemoglobina desoxigenada, ou seja, hemoglobina que não está transportando oxigênio suficiente. Essa alteração no sangue é refletida na pele, sendo mais evidente em áreas onde ela é mais fina, como os lábios, unhas e pontas dos dedos. Em pessoas de pele mais escura, a cianose pode ser mais difícil de identificar, mas costuma ser perceptível nas mucosas, como o interior da boca ou as pálpebras. Nos estágios iniciais, a pele pode apresentar uma palidez que progressivamente assume um tom mais azulado. Este sinal visual é um indicador de que os tecidos do corpo não estão recebendo oxigênio adequado, o que pode levar a complicações graves se não tratado. As causas da cianose incluem problemas respiratórios graves, como crises asmáticas, pneumonia ou DPOC, doenças cardíacas congênitas e emergências como afogamento ou sufocamento. É sempre um sinal de alerta, exigindo atendimento médico imediato. O tratamento pode incluir oxigenoterapia e intervenções para corrigir a causa subjacente, garantindo a oxigenação adequada dos tecidos e prevenindo danos permanentes. Sinal de baixos níveis de oxigênio no sangue. Número 8. Náusea ou vômito. A deficiência de oxigênio no sangue pode desencadear desconfortos estomacais, como náusea e vômito, que muitas vezes não são associados imediatamente a problemas respiratórios. Esse efeito ocorre porque a hipoxemia não afeta apenas os pulmões e o coração, mas também o sistema digestivo e o cérebro. O estresse que a falta de oxigênio impõe ao organismo interfere no funcionamento do estômago e ativa o centro de vômito localizado no cérebro, provocando esses sintomas. Além disso, o baixo nível de oxigênio pode causar má circulação sanguínea nos órgãos digestivos, agravando a sensação de mal-estar. Esse quadro não é apenas desconfortável, mas também pode levar à desidratação se os episódios de vômito forem frequentes, dificultando ainda mais o transporte de oxigênio pelo sangue. Para aliviar esses sintomas, a reidratação é essencial, seja por ingestão de líquidos ou por soro intravenoso em casos mais graves. No entanto, tratar a causa subjacente da hipoxemia é a principal medida para solucionar o problema. Isso pode incluir suplementação de oxigênio, controle de doenças respiratórias ou cardíacas e identificação de fatores externos, como exposição a monóxido de carbono. Buscar ajuda médica é crucial para evitar complicações maiores e restaurar o equilíbrio do organismo. Sinais de baixos níveis de oxigênio no sangue. Número 9.
respiração acelerada. A respiração acelerada, conhecida como taquipneia, é uma resposta imediata do corpo à falta de oxigênio no sangue. Esse mecanismo compensatório visa aumentar a quantidade de oxigênio absorvido pelos pulmões e transportado para os tecidos. Contudo, essa respiração rápida e superficial pode ser contraproducente, pois dificulta uma troca eficiente de gases nos pulmões, reduzindo a oxigenação e agravando a situação. Com a respiração superficial, o corpo expele mais dióxido de carbono do que o normal, o que pode levar a uma condição chamada hipocapnia. Esse desequilíbrio no nível de dióxido de carbono no sangue pode causar sintomas adicionais, como tontura, sensação de fraqueza, formigamento nas extremidades e até mesmo desmaios em casos mais graves. Além disso, a taquipneia pode aumentar o esforço respiratório, causando fadiga muscular e intensificando o desconforto geral. Se a respiração acelerada persistir, especialmente quando acompanhada de outros sintomas como cansaço extremo, confusão mental ou coloração azulada nos lábios e dedos, é essencial procurar atendimento médico imediatamente. Tratar a causa subjacente de falta de oxigênio, seja por meio de oxigenoterapia, ventilação ou outras intervenções médicas, é crucial para estabilizar a respiração e evitar complicações graves. Sinal número 10. Formigamento ou dormência. O formigamento ou a dormência nas extremidades, como mãos e pés, é um indicativo de que o fluxo de oxigênio no sangue está comprometido, afetando tanto a circulação quanto a comunicação nervosa. Essa sensação ocorre porque os nervos, que dependem de oxigênio para transmitir sinais de forma eficiente, sofrem com a privação, resultando em uma interrupção temporária ou parcial de suas funções. Além disso, as extremidades são particularmente vulneráveis, já que estão mais distantes do coração e dos pulmões, onde o oxigênio é absorvido e distribuído. Esse sintoma, muitas vezes descritos como agulhadas ou uma sensação de formigamento constante, pode progredir para a dormência completa caso a hipoxemia persista sem tratamento. Quando isso acontece, tarefas simples, como segurar objetos ou andar, podem se tornar difíceis devido à perda parcial de sensibilidade e controle motor. Se o formigamento ou dormência forem recorrentes ou acompanhados de outros sinais, como fadiga ou dificuldade para respirar, é essencial buscar ajuda médica imediatamente. Tratar a causa subjacente da hipoxemia é crucial para evitar danos permanentes, como neuropatia ou problemas circulatórios graves. Medidas como melhorar a oxigenação do corpo e estimular a circulação podem ajudar a aliviar o sintoma e prevenir complicações. Sinal de baixos níveis de oxigênio no sangue, número 11, dores de cabeça. As dores de cabeça associadas à falta de oxigênio no sangue ou hipoxemia podem variar de intensidade, indo de leves incômodos a episódios intensos e debilitantes. Elas surgem como uma resposta natural do corpo à baixa oxigenação. Quando o cérebro detecta que não está recebendo oxigênio suficiente, os vasos sanguíneos se dilatam na tentativa de aumentar o fluxo sanguíneo e melhorar a oferta de oxigênio para o tecido cerebral. Essa dilatação, no entanto, pode causar alterações na pressão intracraniana, resultando na dor de cabeça. Embora muitas dores de cabeça possam ser benignas, aquelas causadas pela hipoxemia merecem atenção especial, especialmente quando são frequentes ou acompanhadas de outros sinais de alerta, como tontura, fadiga, confusão mental ou dificuldade para respirar. Esses sintomas podem indicar que o cérebro está lutando para funcionar com níveis insuficientes de oxigênio, um quadro que, se não tratado, pode levar a complicações graves. É importante buscar ajuda médica se as dores de cabeça persistirem ou forem acompanhadas por esses sinais adicionais. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ajudar a identificar e corrigir a causa subjacente da hipoxemia, protegendo não apenas o cérebro, mas também o funcionamento geral do organismo. Sinais de baixos níveis de oxigênio no sangue, número 12, euforia.
Embora menos comum e frequentemente subestimada, a sensação de euforia ou desconexão da realidade pode ser um indício de baixos níveis de oxigênio no sangue, um quadro conhecido como hipoxemia. Essa reação ocorre quando o corpo, em resposta ao estresse causado pela falta de oxigênio, libera substâncias químicas como a adrenalina. Esse aumento de adrenalina pode criar uma sensação de leveza, alegria ou até clareza momentânea, mas essa resposta é enganosa e potencialmente perigosa. O principal risco dessa euforia é que ela pode mascarar a gravidade da condição subjacente. As pessoas podem não perceber outros sintomas mais preocupantes, como dificuldade para respirar ou tontura, já que o estado de euforia cria uma falsa sensação de bem-estar. Um exemplo notável ocorre com alpinistas em altitudes elevadas, onde o ar é rarefeito. Muitos relatam uma sensação de alegria ou clareza antes de desenvolverem complicações graves, como desmaios ou perda de consciência. Essa sensação, embora pareça inofensiva no início, é um sinal de alerta de que o cérebro e outros órgãos estão sofrendo com a falta de oxigênio. Identificar e tratar a hipoxemia rapidamente é fundamental para evitar consequências graves, como danos neurológicos ou cardiovasculares. Quem está em risco de apresentar baixos níveis de oxigênio no sangue? Pessoas com doenças pulmonares crônicas, como fibrose pulmonar, asma grave ou DPOC, estão entre as mais vulneráveis a apresentar sintomas associados a baixos níveis de oxigênio no sangue, devido às limitações respiratórias que essas condições impõem. Além disso, indivíduos que vivem em altitudes elevadas, onde a pressão do oxigênio no ar é naturalmente menor, também correm maior risco de hipoxemia, especialmente se não estiverem adaptados a essas condições. Reconhecer os sinais de hipoxemia é fundamental para proteger a saúde e evitar complicações graves. Sintomas como dificuldade para respirar, confusão mental, tontura, fadiga extrema ou coloração azulada da pele são alertas claros de que o organismo está sofrendo com a falta de oxigênio. Ignorar esses sinais pode levar ao agravamento do quadro e comprometer funções vitais como a circulação e o funcionamento do cérebro. Se você ou alguém próximo apresentar esses sintomas, é essencial procurar orientação médica imediatamente. Diagnosticar e tratar a causa da hipoxemia, seja por meio de oxigenoterapia, controle de doenças subjacentes ou outras intervenções, pode melhorar significativamente a qualidade de vida e prevenir danos permanentes à saúde. Se gostou desse vídeo do Dose de Saúde, curta e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar. Cuide da sua saúde, fique informado e nos vemos no próximo vídeo.